devocional de hoje. Estamos no 8º dia do nosso propósito e hoje um texto um pouco mais longo de Zacarias, onde ele aborda Sião restaurada. E é um tempo de restauração que foi anunciado pelos profetas e que realmente aconteceu em Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro babilônico. Porém, essa palavra ela tem outra ordem. Ela também tem uma ordem profética apontando para a restauração da Nova Jerusalém. Não a Jerusalém mais terrena, está falando da Jerusalém espiritual. Então, esse texto tem aqui palavra profética para aquele tempo, tem uma palavra profética também sob o ponto de vista messiânico, tem uma palavra profética apocalíptica também, tudo aqui dentro desse texto. Então é um texto riquíssimo, um texto onde a gente tem condições de aprender muito da palavra, aprender também da visão de Deus para o teu povo. E aqui há um detalhe muito interessante, eu estou com a Bíblia aqui embaixo e fiz umas anotações ali, mas é um texto muito interessante na Bíblia, que é lá no finalzinho, que ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aqui já é uma visão profética e apocalíptica dos gentios, que somos nós, que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, então a graça veio sobre nós. Muito interessante essa visão messiânica aqui, que é o ofício sacerdotal de Jesus, que ele faz através da cruz e permite que nós, que não éramos inicialmente os escolhidos, que pudéssemos ter acesso à salvação, através dessa graça abundante que veio aos gentios. E aqui está um detalhe, a Bíblia é cheia de detalhes, apontando exatamente para aquilo que aconteceria lá na frente através do madeiro da cruz, do sacrifício de Jesus. Um dia eu ainda vou explicar para vocês aquele texto, quando Jesus encontra a mulher e ela diz para ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que até as migalhas da mesa os cães têm direito. Uma bênção ali quando Jesus que diz: mas eu vim para os meus, e ele se volta para os gentios. Muito interessante aquela passagem de Mateus. Em algum momento a gente vai fazer um estudo sobre aquilo, que ele é bastante profundo. Então, claro que o pessoal da Shekinah já teve esse estudo lá na comunidade. Muito bem, então, um outro ponto interessante que eu achei desse texto é que a frase Senhor dos Exércitos, que logo aí no início veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor dos Exércitos aqui aparece 18 vezes, eu anotei aqui, 18 vezes só nesse capítulo aqui. Então, o que é exército? Exército representa o governo de Deus. Exército representa as miríades de anjos, arcanjos, serafins, que ajudam a Deus a governar o universo. Essa frase quer dizer também que ele está exaltando Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, supremo. Ele está dando ênfase a esse governo universal de Deus. Quer dizer, e dizendo: eu tenho confiança nele, porque tudo que ele faz, tudo que ele fala, realmente vem da parte de Deus. Então, muito interessante essa visão aqui que Zacarias está falando nesse texto. Outra coisa, esse texto fala da reconstrução de Jerusalém. Observe que Deus nos fez passar e está passando por um retiro espiritual. Teremos pela primeira vez, há muitos anos, uma Páscoa onde estaremos todos de quarentena, isolados. Uma Páscoa onde a ênfase já não será mais o chocolate e essa mentira do ovo de Páscoa. Até porque coelho não coloca ovo, Tudo isso que a mídia gerou para tirar ou para mascarar ou para tentar deturpar o verdadeiro sentido da Páscoa, que a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Pela primeira vez eu estou vendo uma Páscoa acontecendo no Brasil e no mundo com um povo que está obrigatoriamente dentro de casa, nesse retiro espiritual obrigatório,
Muita gente tem que estar dentro de casa, e aí as famílias de novo se voltando para o verdadeiro sentido da palavra, para rever fundamento da palavra, para reaprender fundamento da palavra. Olha, eu vou dizer que uma oportunidade como essa que Deus está dando para nós é muito rara. É muito raro uma oportunidade de Deus parar o mundo para que as pessoas possam aprender mais dele. Então, eu estou vendo muita gente perdendo a oportunidade que Deus está dando. Deus está dando uma oportunidade, tá? Oportunidade rara. Ele está dando, Ele está concedendo através de tudo isso que está acontecendo. É por isso que lá em Apocalipse vai dizer assim, quem tem ouvidos, ouça, porque tem muita gente que tem, mas não tem. Tem olhos, mas não vê. É porque para entender certos movimentos de Deus, você tem que estar muito ligado nele, ou então você está buscando na fonte correta, que é a palavra de Deus, ou através dos profetas que estejam falando da verdade da palavra. Esse é o ponto, né? Então aí é hora de você buscar. Quantas pessoas poderiam estar agora aprendendo mais e mais e mais da palavra? Quantos? Mas muitos vão deixar passar essa oportunidade e não entender e não compreender esse princípio de dores que Deus está mostrando como é. É só princípio, só um princípio, e que Ele está preparando a cada um de nós para a volta dele. Então, veja bem, nesse texto, ou nessa passagem de Zacarias, nós estamos no 8º dia do propósito de 14, Deus está falando que Ele mesmo destrói e Ele mesmo reconstrói. Ele está instruindo aqui nesse texto, gentilmente, as pessoas a aprenderem a desfrutar dele na abundância que ele dá, na segurança que somente ele pode dar. Então, por isso que ansiamos por Deus e ansiamos pela Nova Jerusalém, que essa cidade será chamada Cidade de Fidelidade, até no verso 3. E algo muito interessante que acontece é que Deus fala que nessa cidade haverá paz, alegria, que o próprio Deus concede. Então o profeta fala disso e sugere que isso vai acontecer. Eu anotei umas outras coisas aqui interessantes, é que ele vai fazer o julgamento e todos aqueles que maquinavam mal contra os companheiros, está lá no 16 e 17, se vocês observarem aí, né? O juramento falso, que trata mal o seu próximo, que deseja mal, e tudo isso, Deus promete que nessa cidade Ele mesmo vai cuidar de fazer o juízo, porque Ele vai gerar nessa nova cidade, nessa nova Sião, uma Sião restaurada. Ou seja, se a gente fazer aqui uma tipologia com a Nova Jerusalém, que João vai descrever lá em Apocalipse, é exatamente isso que vai acontecer. Não terá pecado neste lugar. Então, o mal já acabou. Então vai viver só as bênçãos de Deus. O que era velho já se passou. O que era remendado também já se passou. Então ele está exatamente aqui dizendo dessa bênção que é a Nova Jerusalém, a Sião restaurada, que ele está dizendo aqui nesse texto. Então, um ponto importante que está no 8:8, está dizendo assim, e eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Aleluia! Chegará um dia que isso realmente vai acontecer. Você que se ficar firme, perseverar até o fim, tá? Jesus fala muito em perseverança, perseverar até o fim, você herdará esse reino, herdará essa bênção de ser o povo de Deus e Deus ser o seu Deus. No meio de um único lugar, de uma Sião, de uma Jerusalém completamente restaurada. Essa é a bênção de Deus. E está escrito aqui no no capítulo 8, no verso 7, que Deus salvará o seu povo. Vocês têm que prestar atenção nos detalhes, hein? Salvará o seu povo, tá? A gente esquece desse detalhe. Para ser povo de Deus, nós precisamos passar pela salvação que só é em Cristo Jesus, né? Fazer a declaração pública, confessar Jesus com a boca, como Paulo ensina lá em Romanos. Então, tudo isso para que você seja isso que eu estou lendo aqui na Bíblia, esse povo que agora é povo dele, que é cuidado por ele, que é governado por ele. Então, lá no Apocalipse,
né? Se você tiver a oportunidade de abrir, você vai ver Deus falar da Nova Jerusalém ali no Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, tá? E então vem um dos 7 anjos com as 7 taças e ele começa a explicar como será a Nova Jerusalém, né? A glória de Deus, o fulgor de Deus na Nova Jerusalém. Então, esses textos são paralelos. Muito importante você entender isso. Se você quiser aprender um pouco mais dessa Nova Jerusalém, vai em Apocalipse 21, a partir do verso 9, e você vai continuar também Apocalipse 22, quando ele fala da água da vida. Ele vai falar que no meio da praça tem uma árvore, que essa água sai do trono do Cordeiro, de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro aí é Jesus. Então, não haverá mais necessidade de luz, nem de energia elétrica, nada disso, porque está escrito assim: o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vocês reinarão eternamente. Você quer ir para lá? Você tem certeza que você vai? Então, sim, você tem que aproveitar esse tempo de Apocalipse, né, e consertar as arestas. Eu já venho falando aqui desde o capítulo 1, as arestas que precisam ser consertadas. Você prestou atenção? Você está prestando atenção no que Deus está falando? Você está aproveitando esse tempo para você observar onde precisa cortar, onde precisa melhorar, onde precisa tirar, assim como a gente vai lavar a mão, tirar a caraquinha do pecado, da iniquidade, da transgressão? Deus está falando, o profeta está falando, tá? Nada acontece sem que Deus não levante profetas. Aqui a maior prova está em Zacarias. Zacarias falou tudo que iria acontecer. Deus usou ele para avisar o povo, para dizer ao povo: olha, conserta aqui, conserta, cuidado com esse jejum, cuidado que vocês estão falando mal, cuidado com vocês estarem roubando as pessoas, cuidado que vocês estão falando mal das pessoas. Ele foi avisando, tá? Porque a restauração acontece somente nesse ponto, você obedecendo a palavra de Deus. Eu falei ontem e vou repetir: Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, para tudo sempre. Que Deus possa ter abençoado você e continuar abençoando você nesse tempo tão maravilhoso de reconstrução da sua Jerusalém, da restauração da sua Jerusalém, da restauração da sua vida espiritual. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.